Nós estamos de volta com o programa Não É Bem Assim, hoje falando das eleições. Nesse segundo bloco eu converso com o presidente da OAB, subseção de Montenegro, Dr. Cepete Araju Rigon de Campos. Dr. Cepete, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa, falando desse tema tão envolvente aí com a comunidade, né? Muito bem, boa noite aos ouvintes da TV Cultura, canal 53, o programa Não É Bem Assim. E estou aqui para que eu puder auxiliar a nossa comunidade nessa questão tão importante que é o sufrágio universal da eleição. Perfeito, então. Doutor, falando um pouquinho dessa questão, a OAB Nacional lançou uma campanha, né, de voto consciente. Como é que funciona essa campanha? O que se pretende também? Qual é o objetivo dela? Pois bem, acontece o seguinte, a Ordem dos Advogados do Brasil, por força legal, ela tem como competência ela fiscalizar e priorizar a boa aplicação das leis. E nesta linha, de briga de vizinho até questões eleitorais, a OAB tem competência para se envolver e para ajudar a cidadania, o Estado, a resolver aquelas situações em que não se há consenso. Então, seguindo essa linha de que a OAB prioriza e fiscaliza a boa aplicação das leis, nós não poderíamos deixar de fora um momento tão importante que são as eleições. E as eleições, nos últimos anos, vêm recebendo uma atenção prioritária da Ordem dos Advogados do Brasil. Historicamente, a OAB, desde a sua Constituição, a OAB sempre se envolveu com política. Os principais eventos nacionais neste país, desde Getúlio Vargas até os dias atuais, nos momentos mais difíceis desse país, foi a OAB que abraçou a causa da cidadania e buscou, junto com a nação, resolver os problemas nacionais. Nós sentimos nos últimos anos um grande desinteresse por parte da cidadania em relação à eleição. Tal se justifica pela desesperança que o povo brasileiro hoje enxerga na classe dos políticos. Tudo que nós assistimos nos jornais, pela mídia escrita, pela televisão, informações que recebemos diariamente, faz com que o eleitor se desinteresse pela política. E quando o interior, o cidadão se desinteressa pela política, ele interiormente, como defesa, ele passa a desacreditar na política. E aí, o que acontece? Vêm as situações de voto nulo, voto em branco, escolha aleatórias de candidatos, compra de votos, venda de votos, inúmeras situações que o desapego, o desinteresse do eleitor pela eleição faz com que ele se auto-abandone em termos políticos. E o efeito disso tudo é o que nós enxergamos hoje na política brasileira. Os escândalos que a todo instante são exteriorizados, são levados a conhecimento da nação. Isso vem ocorrendo justamente porque, na medida em que escolhemos maus políticos ou políticos despreparados, vem a corrupção, vem as mazelas, enfim, vem um Estado em que o cidadão olha para esse Estado, só enxerga o interesse dos políticos. E a OAB, enxergando isso, ela tem lutado nos últimos anos, buscando despertar no cidadão um voto consciente. Ou seja, o voto, ele tem consequências. O cidadão precisa, então, no momento da eleição, buscar escolher o candidato que mais se aproxime dos interesses
da região dele e da vontade dele. O voto consciente é realmente essa procura do eleitor pelo candidato mesmo. Exatamente. É muito inteligente a tua colocação, no sentido de que é o eleitor que busca o candidato e não o candidato que busca, que caça o eleitor, como hoje nós assistimos. Essa questão também, a gente falando agora um pouco de voto consciente, né, do eleitor, realmente tentar conhecer o seu candidato, de que maneira isso realmente pode ser feito, né? Tem que saber quem é essa pessoa que ele está votando, o histórico, quais são os objetivos. Sim, é exatamente isso. Na busca do candidato pelo eleitor, o eleitor tem várias formas de conhecer o sindicato. Primeiro, uma delas, que é a mais comum e a mais antiga, que é aquela apresentação que o candidato faz através do santinho, que é a propaganda de rua, tá? E hoje nós não podemos deixar de fora, e é uma das formas mais importantes, a internet. O eleitor pode buscar na internet tudo o que ele precisa saber sobre o candidato. Hoje, se você ingressa na internet, no Google, por exemplo, você digitar um nome da pessoa, vai aparecer tudo o que se tem contra a pessoa e tudo o que se tem a favor da pessoa. Então, é isso que o eleitor deve fazer, deve procurar identificar quem é o candidato dele. Isso através da internet. Através da mídia, por exemplo, a propaganda eleitoral gratuita, que muita gente não dá importância, ela é importante porque ali também você começa a conhecer o candidato. Você tem condições de saber se o candidato é aquela esperança, é aquele resultado que o eleitor espera num trabalho à frente do legislativo. Então, existem várias formas. Tá? Como eu referi, a propaganda escrita através de santinhos, a propaganda de rua, a internet, as redes sociais e a televisão são N meios com que o cidadão pode conhecer o seu candidato. E penso que o eleitor não deve, na hora em que se passa a propaganda gratuita, simplesmente pegar e desligar a TV ou passar para um outro canal. Ele deve sim parar e assistir o programa e tentar descobrir qual é o candidato que mais se identifica com ele. Eu faço isso. Eu confesso a vocês, eu ainda não tenho meu voto decidido para presidente e não tenho meu voto decidido para governador, e preciso do horário gratuito da televisão para essa decisão. E isso é o voto consciente, é a pessoa buscar o seu candidato. Se envolver mesmo. Isso. Perfeito. Se envolver, né, de corpo e alma na eleição. Doutor Sepé, como é que funciona a questão de fiscalização na OAB, durante a campanha mesmo, até mesmo no dia das eleições? Sim. Como é que a OAB age? Sim, a OAB ela é um ministério privado. Assim como há o Ministério Público, a Ordem dos Advogados do Brasil é um ministério privado. Então, toda e qualquer denúncia que for levada a conhecimento da OAB, a OAB pega essa denúncia, ela transforma isso num papel e encaminha para o Ministério Público, para que o Ministério Público tome as providências cabíveis. Então, o cidadão brasileiro, o cidadão aqui da nossa região, ele pode, se confrontando com alguma irregularidade, com alguma ilegalidade, com algum crime eleitoral, pode ligar para os telefones da OAB ou pode se deslocar até a Ordem dos Advogados do Brasil, a nossa subseção aqui em Montenegro, e fazer a denúncia quanto à compra de votos, venda de votos, irregularidades na propaganda eleitoral, que isso
ocorre todos os dias. E nós, de ofício, se nós temos conhecimentos de alguma irregularidade, de alguma ilegalidade, a própria OAB de ofício encaminha isso. Mas nós precisamos do cidadão. Tá? O próprio Ministério Público não tem condições, não tem olhos para tudo. Então nós precisamos da informação do cidadão, nós apuramos essas informações e encaminhamos para o Ministério Público para que ele tome as providências, abra o inquérito e, se for o caso, promova alguma ação judicial. Falando da questão de compra e venda de votos, o que caracteriza, né? O que é essa compra e venda de votos? A compra e venda de votos é uma das chagas mais antigas do nosso Brasil. Ela, diria assim, ela está enraizada no nosso costume. E em função disso, a OAB, no trabalho do voto consciente, ele tem como gênese justamente a compra de votos. Todo esse trabalho nasceu justamente para que o eleitor, ele, no voto consciente, ele procure se identificar com o seu candidato e abandone aquelas práticas que, em tese, de qualquer forma, elas resultam na compra e venda de votos. A compra e venda de votos, ela não se resume só no pagamento, na compra do voto, seja em dinheiro, seja em cesta básica. A compra do voto, ela também se exterioriza naquela situação em que o candidato oferece uma vantagem lá na frente. Se eu for eleito, eu vou conseguir um emprego, eu vou conseguir uma ocupação, eu vou conseguir com que se aterre a rua, eu vou conseguir que se faça um calçamento. Não, o eleitor, ele não pode aceitar isso. Primeiro, que não é incumbência do legislador arrumar ruas, tá? É incumbência do legislador, sim, procurar todo o arcabouço legislativo, as deficiências que aquela comunidade tem e transformar em leis. E não se preocupar com aterros, com calçamentos, asfaltamento de ruas, com loteamentos. Evidentemente que o legislador, ele pode usar a influência dele junto aos governos, pressionar com instrumento de pressão, fazer com que o governo ande, o governo não fique parado e possa, assim, melhorar as condições do cidadão. O cidadão não pode aceitar promessas que, de uma forma ou de outra, se elas não envolverem a pecúnia, o dinheiro, mas que de uma forma ou de outra venham acarretar num benefício ilegal. Então o eleitor não deve aceitar isso. Isso é compra de votos, isso é venda de votos, é uma compra e venda disfarçada. Ele não deve aceitar. Como assim, por exemplo, surgem em época de eleições as doações de britas, que são comuns aqui na nossa região. Tá? Isso também caracteriza. Ele caracteriza a compra de votos, e aquele político que fizer isso, ele vai perder o mandato depois. Ele vai sofrer um processo, ele vai ficar inelegível, ele vai sofrer os efeitos da ficha limpa, e vai ficar inelegível. O eleitor não pode aceitar esse tipo de pressão. O eleitor tem que votar espontaneamente naquele candidato que ele, analisando o perfil dele, ele diga assim, internamente, essa pessoa merece o meu voto. É isso que o eleitor deve cotejar na hora em que ele for depositar o seu voto na urna eletrônica. Essa pessoa merece o meu voto. A essa pessoa eu vou confiar os destinos da minha região, do meu estado, do nosso país. Perfeito, doutor Cepel, nosso tempo chegou ao fim. Espero que essa mensagem resuma todo esse trabalho da OAB e também a importância das eleições aí para todo cidadão brasileiro. Muito obrigado pela sua presença aqui. Bem, o programa não é bem assim de hoje, então fica por aqui. A gente se vê na próxima terça-feira.